Quando suas mãos soltaram as minhas, o silêncio se tornou meu único companheiro. A chuva batia na minha janela como lágrimas que eu não podia mais derramar. Pensei que minha história tinha terminado, até que um par de olhos pequenos me encarou do canto de uma sala de aula esquecida. "Professora, a senhora também tem medo?" perguntou a menina. E naquele instante, como um pomar que floresce após o inverno mais cruel, meu coração começou a bater novamente entre montanhas que guardavam segredos tão profundos quanto os meus. Se esta história ecoou na sua alma, deixe seu coração em forma de gostei. Cada um é um abraço silencioso que me diz que não estou sozinha neste caminho. E me diga, como você acha que esta história de dor e renascimento vai terminar? Sua voz é parte do sussurro destas montanhas que agora também pertencem a você. O vento de outono agitava suavemente os álamos quando Alice Miller desceu do ônibus caindo aos pedaços que a tinha trazido até aquela remota cidade aninhada nas montanhas do Colorado. Aos 28 anos, seu rosto ainda conservava uma frescura juvenil que contrastava com a profundidade de seu olhar, testemunha silenciosa de feridas que o tempo não tinha conseguido cicatrizar. Respirou fundo, deixando o ar frio da serra inundar seus pulmões. O cheiro era de terra molhada, lenha queimada e aquele aroma indefinível de liberdade que tanto tinha ansiado. A pequena praça da cidade parecia suspensa num tempo diferente. Um punhado de idosos a observava da entrada da igreja, com aquela curiosidade interiorana que esquadrinha forasteiros. Alice ajeitou seu gasto cachecol de lã e avançou com passos firmes, arrastando a mala de couro que continha todas as suas memórias, todas as suas posses. Tinha aceitado o posto de professora naquela remota escola rural, não só por necessidade, mas também por aquele impulso inexplicável de fugir, de se perder num lugar onde ninguém soubesse seu nome nem sua história. As casas de pedra cinzenta alinhavam-se como guardiãs silenciosas ao longo da rua principal. Alice sentia o peso dos olhares atrás das cortinas, o sussurro das conversas interrompidas à sua passagem. Era a estranha, a forasteira, a que vinha da cidade com seus modos diferentes e seu misterioso passado. Mas em seu interior, sentia que pela primeira vez em muito tempo poderia, talvez, começar a respirar sem aquela dor constante que lhe oprimia o peito. No final da rua, a velha casa da professora a esperava. Uma construção modesta de 2 andares com telhas avermelhadas e uma pequena horta abandonada. A chave girou com dificuldade na fechadura enferrujada, como resistindo a revelar os segredos guardados entre aquelas paredes. Quando a porta finalmente cedeu com um gemido, Alice permaneceu imóvel no limiar, contemplando a poeira que dançava nos raios de luz que se infiltravam pelas janelas. Este seria seu refúgio, sua fortaleza, sua oportunidade. Deixou cair a mala no chão de madeira e se aproximou lentamente da janela. Dali, além dos telhados da cidade, podia contemplar as imponentes montanhas que se elevavam para um céu que começava a se tingir de laranja. Algo naquela vista lhe devolveu uma sensação esquecida, como se aqueles picos nevados lhe prometessem em silêncio que, apesar de tudo, ainda existia beleza no mundo. A pequena escola cheirava a giz e livros velhos. As 15 carteiras de madeira desgastada formavam um semicírculo em frente à escrivaninha de Alice, que repassava nervosamente as anotações para seu primeiro dia como professora da cidade. Através dos vidros embaçados pela umidade matinal, observava o pátio onde as crianças brincavam antes de entrar, suas risadas ecoando como sinos no ar frio. O diretor Peterson, um homem de gestos bruscos, mas olhar amável, tinha sido direto em suas explicações. Estas crianças precisam de mais do que letras e números, Sra. Miller. Elas precisam de alguém que acredite nelas. Aquelas palavras reverberavam em sua mente enquanto alinhava meticulosamente os lápis sobre sua mesa, como se naquele pequeno ato de ordem pudesse encontrar o controle que sentia escapar entre seus dedos. Quando a campainha tocou, os pequenos entraram como um bando de pássaros inquietos, observando-a com aquela mistura de curiosidade e receio que só as crianças são capazes de expressar com tanta honestidade. Alice respirou fundo e esboçou um sorriso que tentava esconder sua insegurança. "Bom dia", disse com voz suave, mas firme.
Meu nome é Alice Miller e serei a professora de vocês este ano. Os rostos infantis a estudavam em silêncio, até que uma menina de tranças escuras e olhos vivazes levantou a mão. É verdade que a senhora veio da capital, Nova York? Perguntou com uma mistura de admiração e ceticismo. Alice assentiu, sentindo o nó na garganta afrouxar levemente. É sim, eu vivi lá a minha vida inteira, até agora. E por que a senhora veio para cá? Insistiu a pequena. Ninguém vem para esta cidade por vontade própria. Um silêncio desconfortável seguiu aquela pergunta tão direta. Alice levou um momento, buscando as palavras adequadas para responder, sem revelar demais. Às vezes, começou, escolhendo cuidadosamente cada palavra, precisamos encontrar lugares novos para redescobrirmos a nós mesmos. A cidade de vocês me pareceu o lugar perfeito para isso. A explicação pareceu satisfazer momentaneamente a curiosidade das crianças, mas Alice podia sentir que as perguntas não formuladas flutuavam no ar como partículas de poeira. Naquela noite, enquanto corrigia os primeiros exercícios ao lado da lareira de sua casa, compreendeu que teria que se acostumar aos sussurros, aos olhares curiosos, às teorias que, sem dúvida, já estariam se tecendo em torno de sua chegada. Pela janela aberta, entrava o murmúrio noturno da cidade. Fragmentos de conversas, o latido distante de um cachorro, o ranger da madeira em alguma casa próxima. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro de sua cabeça começava a ser mais forte que o ruído de suas memórias. A biblioteca municipal ocupava uma antiga casa senhorial na praça da cidade. Alice tinha adquirido o costume de visitá-la toda tarde depois das aulas, buscando em suas estantes empoeiradas algum material que pudesse utilizar com seus alunos. Surpreendia-se agradavelmente ao descobrir pequenos tesouros literários esquecidos entre aquelas prateleiras desordenadas. Foi durante uma dessas visitas que o viu pela primeira vez. Estava inclinado sobre um grande livro de botânica, tão absorto em suas páginas que não notou sua presença. Seu perfil recortado contra a luz que entrava pela janela tinha algo de estatuário. A mandíbula definida, a testa levemente franzida em concentração. As mãos grandes e ásperas que passavam as páginas com delicadeza inesperada. Alice ficou imóvel, com um volume de poesia pela metade da prateleira. Havia algo naquele homem que contrastava poderosamente com o ambiente, como se também ele fosse um forasteiro naquele lugar. Talvez tenha sido essa percepção que a fez permanecer observando-o mais tempo do que a cortesia permitia. Quando ele finalmente levantou a vista e seus olhos se encontraram, Alice sentiu um estranho solavanco interior, como se tivesse acabado de ser descoberta em um ato íntimo. Tentou disfarçar dirigindo sua atenção ao livro que segurava, mas era tarde demais. Whitman, disse ele com voz grave, apontando para o volume em suas mãos. Boa escolha. Alice olhou a capa, surpresa. Não tinha notado que livro tinha pegado. A verdade é que estava procurando material para meus alunos. Respondeu sentindo um calor inexplicável nas bochechas. Sou Ethan Black, apresentou-se ele, fechando seu livro e se aproximando com passo tranquilo. O médico da cidade, embora alguns dias eu me sinta mais bibliotecário do que doutor. Seu sorriso transformava por completo a seriedade inicial de seu rosto. Alice calculou que ele teria uns 35 anos, mas algo em seus olhos falava de experiências que pareciam abranger várias vidas. Alice Miller, a nova professora, apresentou-se apertando a mão que ele lhe oferecia. Notou sua calidez, a aspereza da pele curtida, a firmeza do aperto. Eu sei, respondeu Ethan com um leve sorriso. Em uma cidade como esta, a chegada de alguém novo é um acontecimento, especialmente se esse alguém tem a coragem de assumir nossos pequenos demônios. Alice não pôde evitar sorrir com a descrição. Eles não são tão terríveis. Só precisam alguém que acredite neles, completou Ethan assentindo. Peterson usa essa frase há décadas. Parece que funciona, continua conseguindo professoras idealistas. Havia uma nota de ironia em sua voz, mas também calor. Uma estranha cumplicidade se estabeleceu entre eles naquele momento, como se ambos compartilhassem o segredo de serem estrangeiros em um lugar pequeno demais para segredos. Conversaram em sussurros,
como exige o ambiente de uma biblioteca, sobre livros, sobre a cidade, sobre as pequenas coisas que compõem uma vida cotidiana. Alice descobriu que Ethan tinha estudado em Boston e trabalhado em um grande hospital antes de retornar à cidade 3 anos atrás. Ele, por sua vez, escutou com atenção suas ideias para renovar os métodos educativos da escola. Quando a bibliotecária anunciou o fechamento, ambos pareceram surpresos que o tempo tivesse passado tão rapidamente. Saíram juntos para a praça, onde o ar fresco da tarde lhes lembrou que existia um mundo além das palavras e dos livros. Se precisar de qualquer coisa, disse Ethan enquanto se despediam, meu consultório fica ao lado da farmácia, para emergências médicas ou literárias. Alice assentiu, agradecida por aquela oferta que soava como mais do que simples cortesia. Enquanto voltava para casa pelas ruas de paralelepípedos, sentiu que algo dentro dela tinha se movido levemente, como um móvel que muda de posição depois de anos de imobilidade, revelando um espaço desconhecido sob ele. As lembranças sempre a visitavam ao anoitecer. Alice sentava-se junto à janela de seu quarto com uma xícara de chá nas mãos, contemplando como as luzes da cidade iam se apagando uma a uma. Nesses momentos de solidão absoluta, as imagens do passado retornavam com uma nitidez dolorosa. O apartamento em Nova York, cheio de luz e livros, os passeios pelo Central Park aos domingos, a faculdade de literatura onde tinha conhecido Ryan e seu sorriso torto, suas teorias sobre literatura contemporânea, suas promessas, Ryan e sua fragilidade oculta por trás de uma fachada de brilhantismo intelectual. Ryan e o abismo no qual tinha submergido seus últimos 3 anos. Alice fechou os olhos com força, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Tinha vindo para esta cidade fugindo dessas lembranças, mas elas a tinham seguido fielmente, como sombras que se recusam a desaparecer mesmo na escuridão mais completa. Os ruídos da casa velha a sobressaltaram, o ranger da madeira, o vento se infiltrando por alguma fresta, o tic-tac constante do relógio de parede na sala. Era estranho como estes novos sons já se misturavam com seus pensamentos, criando uma trilha sonora diferente para suas memórias. Sobre a escrivaninha repousava a pequena caixa de madeira talhada que tinha pertencido à sua avó, a única posse que realmente valorizava de sua vida anterior. Abriu-a com cuidado, como quem destapa um frasco que contém uma essência volátil. Dentro, junto a algumas cartas e fotografias amareladas, descansava o pingente de âmbar que Ryan lhe tinha presenteado em seu primeiro aniversário. Segurou-o entre os dedos, observando como a pedra capturava e transformava a luz da lâmpada. Por que o tinha guardado? Talvez porque representasse um tempo antes que tudo desmoronasse. Um momento em que a felicidade parecia possível e sustentável. Uma batida na porta principal a tirou abruptamente de suas reflexões. Eram mais de 10 da noite, uma hora incomum para visitas naquela cidade onde a vida parecia parar com o pôr do sol. Deixou o pingente na caixa e desceu as escadas perguntando-se quem poderia ser. Ao abrir a porta, o rosto preocupado da mãe de Lucy, uma de suas alunas, a recebeu. "Desculpe a hora, professora", disse a mulher, torcendo nervosamente um lenço entre as mãos. "Mas a menina está com muita febre e não para de perguntar pela senhora. O Dr. Black está com ela, mas diz que ela está delirando e repetindo que quer lhe mostrar algo importante. Eu não sabia se a incomodava, mas... Não. Se preocupe", respondeu Alice, pegando rapidamente seu casaco. "Eu vou com a senhora agora mesmo." Enquanto caminhavam apressadamente pelas ruas silenciosas da cidade, Alice pensou em como, em apenas algumas semanas, tinha conseguido estabelecer um vínculo tão forte com aquela menina de olhos brilhantes e perguntas incisivas. Lucy, com sua curiosidade insaciável e sua sensibilidade à flor da pele, lembrava-a de si mesma em sua idade. Ao chegar à modesta casa, Ethan a recebeu na porta do quarto. Sua expressão era séria, mas tranquilizadora. "É só uma gripe forte", explicou em voz baixa, "mas a febre a deixou muito agitada. Ela não para de falar de um caderno que quer te mostrar." Alice assentiu e entrou no pequeno quarto iluminado por uma luminária a óleo. Lucy estava deitada na cama,
com o rosto avermelhado e os olhos brilhantes pela febre. Ao ver sua professora, tentou se levantar. Professora, o caderno, murmurou com voz fraca. Embaixo da tábua solta, Alice se aproximou e sentou-se ao lado dela, acariciando suavemente sua testa ardente. Shh, pequena, descanse agora. Amanhã veremos esse caderno, está bem? A menina negou com a cabeça, agarrando-se com força à manga de Alice. É importante, é meu segredo, como o seu. Aquelas palavras a deixaram gelada. O que Lucy podia saber sobre seus segredos? Sentiu o olhar de Ethan fixo nela da porta e um arrepio percorreu suas costas. Por um momento, as paredes do pequeno quarto pareceram se estreitar ao seu redor. Eu prometo que amanhã procuraremos juntas, disse finalmente, conseguindo manter a voz serena. Agora você precisa descansar para se recuperar. Enquanto a menina fechava os olhos, vencida pelo cansaço e pela medicação, Alice permaneceu ao lado dela, segurando sua mão. Às suas costas, podia sentir a presença silenciosa de Ethan, como uma pergunta não formulada flutuando no ar. A febre de Lucy cedeu durante a noite, mas as palavras da menina continuavam ressoando na mente de Alice enquanto caminhava para a escola na manhã seguinte. O céu cinzento pressagiava chuva, e o vento frio se infiltrava sob seu casaco, eriçando sua pele. Na sala de aula vazia, antes que os alunos chegassem, dirigiu-se à carteira de Lucy e ajoelhou-se ao lado dela. De fato, uma das tábuas do chão sob o assento estava solta. Levantou-a com cuidado e, no buraco empoeirado, encontrou um caderno de capas azuis desgastadas. Tirou-o com delicadeza e abriu-o. Na primeira página, com a caligrafia infantil e aplicada de Lucy, lia-se: coisas importantes que ninguém deve saber. As páginas seguintes continham um estranho compêndio de observações, reflexões e segredos recolhidos pela menina. Conversas escutadas às escondidas, objetos encontrados, sonhos e pesadelos, teorias sobre os adultos da cidade. Alice passou as páginas com uma mistura de ternura e apreensão, reconhecendo naquela compilação infantil a tentativa de dar sentido a um mundo complexo e confuso. Mas então, seu coração parou ao chegar a uma entrada, datada apenas uma semana depois de sua chegada à cidade. A professora nova tem um segredo triste. Eu sei porque às vezes ela olha pela janela como a mamãe olhava quando o vovô foi embora, e ela guarda uma coisa numa caixa de madeira que ela acaricia como se fosse um pássaro ferido. Eu acho que alguém machucou ela, como o John me machucou quando disse que meu desenho era feio, mas mais forte. A clarividência infantil daquelas linhas a deixou sem fôlego. Sua dor era tão transparente que até uma menina de 9 anos podia percebê-la. Fechou o caderno com mãos trêmulas e devolveu-o ao seu esconderijo, sentindo que tinha violado uma intimidade que, paradoxalmente, a incluía a ela mesma. O dia transcorreu com uma sensação de irrealidade. Alice deu suas aulas mecanicamente, consciente dos olhares de seus alunos, especialmente do assento vazio de Lucy. O que mais teriam percebido aqueles olhos infantis que ela acreditava serem inocentes? Ao terminar a jornada, estava recolhendo suas coisas, quando a figura de Ethan apareceu na porta da sala de aula. Sua presença inesperada a sobressaltou, fazendo com que derrubasse alguns papéis no chão. Desculpe, eu não queria te assustar, disse ele, ajudando-a a recolher as folhas. Eu estava de passagem e pensei que talvez você quisesse saber que Lucy está muito melhor. Ela pergunta quando poderá voltar para a aula. Alice assentiu, agradecida pela informação, mas incapaz de olhá-lo diretamente nos olhos. Fico muito feliz. Ela é uma menina especial. Sim, ela é, confirmou Ethan, estudando-a com aquela intensidade que parecia atravessá-la. Ela tem uma sensibilidade incomum. Vê coisas que nós não vemos. Aquelas palavras, tão próximas de seus próprios pensamentos da manhã, fizeram com que Alice levantasse a vista. Ethan a observava com uma expressão indecifrável. Ontem à noite, continuou ele com voz pausada, enquanto esperava a febre baixar, Lucy falou de você. Disse que você era como um livro com as páginas coladas, que era preciso ter muito cuidado ao abri-lo para não o rasgar. Alice sentiu o ar lhe faltar.
A metáfora infantil era muito precisa, muito dolorosa em sua simplicidade. As crianças têm muita imaginação, respondeu, tentando que sua voz soasse casual enquanto guardava apressadamente suas coisas na bolsa. Alice, deteve a Ethan, pondo suavemente sua mão sobre a dela. Todos nós temos páginas coladas em nossos livros. Você não é a única. A calidez de seu contato, a sinceridade em sua voz, a intensidade de seu olhar, tudo confluía em um momento de vulnerabilidade que Alice não se sentia preparada para enfrentar. Retirou sua mão com suavidade, mas firmeza. Eu preciso ir, disse, dirigindo-se para a porta. Obrigada por avisar sobre Lucy. Enquanto caminhava apressadamente para casa sob as primeiras gotas de chuva, Alice sentia que algo se agitava em seu interior, como um animal hibernante que começa a despertar depois de um longo inverno. Era uma sensação tão aterrorizante quanto revigorante. Naquela noite, sentada em frente à lareira com a caixa de sua avó no colo, tomou uma decisão. Tirou o pingente de âmbar e o segurou pela última vez, observando como o fogo arrancava brilhos de sua superfície. Em seguida, em um gesto que continha tanto de ritual quanto de libertação, atirou-o às chamas. O âmbar, aquela resina fossilizada que tinha conservado insetos e fragmentos de plantas presos em seu interior durante milhões de anos, derreteu-se lentamente, libertando, finalmente, o que tinha mantido cativo. O inverno foi gradualmente dando lugar a uma primavera tímida. As amendoeiras em flor salpicavam de branco as encostas das montanhas, e um aroma adocicado impregnava o ar da cidade. Alice notava como a luz cambiante transformava também o ânimo de seus alunos, que se mostravam cada vez mais inquietos conforme os dias se alongavam. Tinha passado quase um mês desde o incidente com Lucy e o caderno azul. A menina tinha voltado às aulas com renovado entusiasmo, e Alice tinha decidido canalizar essa energia transbordante propondo um projeto especial, a criação de uma pequena biblioteca de contos escritos pelas próprias crianças. Cada um de nós carrega histórias dentro de si, explicou-lhes em uma manhã ensolarada de abril. Algumas são alegres, outras tristes, algumas até dão um pouco de medo, mas todas merecem ser contadas. Os rostos infantis a olhavam com expressões que iam do entusiasmo à confusão. Lucy, no entanto, tinha os olhos brilhantes de compreensão. Como as histórias que a senhora guarda, professora? Perguntou com aquela inocente perspicácia que tanto desarmava a Alice. A senhora também vai contá-las? Um silêncio expectante seguiu aquela pergunta. Alice sentiu 15 pares de olhos cravados nela, esperando uma resposta que não sabia se estava preparada para dar. Talvez um dia, respondeu finalmente. Por enquanto, gostaria de ouvir as de vocês. A resposta pareceu satisfazer momentaneamente as crianças, que logo se submergiram em animadas discussões sobre que histórias queriam contar. Alice as observava com uma mistura de orgulho e melancolia, reconhecendo em seus entusiasmos e medos os ecos de sua própria infância. Durante as semanas seguintes, o projeto foi tomando forma. Cada criança escrevia e reescrevia sua história, ilustrando-a com desenhos coloridos. Alice as ajudava com a redação, sugerindo palavras, polindo frases, mas respeitando sempre a essência e a voz única de cada pequeno autor. Uma tarde, enquanto revisava os trabalhos na biblioteca municipal, notou que alguém se sentava à sua frente. Ao levantar a vista, encontrou o olhar de Ethan. Parece absorta, comentou ele apontando para os cadernos espalhados sobre a mesa. Posso? Perguntou, indicando um deles. Alice assentiu, observando como ele folheava com interesse as páginas escritas com letra infantil e ilustradas com desenhos vibrantes. É extraordinário o que você está conseguindo com eles, disse finalmente, deixando o caderno sobre a mesa. Eles estão escrevendo sobre coisas que nunca tinham compartilhado antes. Lucy me contou a história que está criando, sobre uma menina que consegue ver a cor dos sentimentos das pessoas. Eles têm muito a dizer, respondeu Alice. Só precisam de alguém que queira escutá-los. Como todos nós, murmurou Ethan, com um sorriso que não alcançava totalmente seus olhos. Fez-se um silêncio entre eles, não incômodo, mas expectante, como o ar antes de uma tempestade. Alice, começou ele com uma seriedade repentina.
Eu estou há dias querendo te perguntar algo. Sei que é intrometido, mas... Não, interrompeu ela com suavidade, mas firmeza. Por favor, não pergunte. Ethan a olhou demoradamente, com uma expressão que misturava respeito e frustração. De acordo, concedeu finalmente. Eu não vou perguntar, mas quero que saiba que, quando você estiver pronta para falar, eu estarei aqui para escutar. A sinceridade daquelas palavras, a ausência de pressão ou julgamento em sua voz, comoveu Alice mais profundamente do que ela esperava. Sentiu um nó na garganta e teve que fazer um esforço para conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Obrigada, conseguiu articular. Vou levar isso em consideração. Ethan assentiu e, após um momento de hesitação, tirou do bolso de sua jaqueta um pequeno objeto embrulhado em um lenço de seda. Encontrei isto há alguns dias, durante uma caminhada na serra, disse, desembrulhando-o com cuidado. Pensei que talvez... Você gostaria de tê-lo. Era uma pequena peça de cristal de rocha, translúcida e com veios interiores que formavam um padrão único. Sob a luz da biblioteca, parecia conter sua própria luminosidade. É lindo, murmurou Alice, pegando-o com cuidado entre seus dedos. Os geólogos dizem que estes cristais se formam sob pressões e temperaturas enormes durante milhares de anos, explicou Ethan. Me pareceu apropriado. A metáfora implícita não passou despercebida para Alice. Como aquele cristal, formado nas profundezas escuras sob pressão imensa, talvez ela também estivesse em processo de transformação. Vou guardá-lo com cuidado, prometeu, fechando a mão em torno da pedra. Quando Ethan se foi, Alice permaneceu por um longo tempo contemplando aquele presente inesperado. Em sua superfície brilhante, podia ver refletida de alguma forma a possibilidade de um futuro diferente. A apresentação do livro de contos tinha se tornado o evento mais esperado do final do ano letivo. A prefeitura tinha cedido o salão de atos para a ocasião, e os pais, avós e vizinhos da cidade se preparavam para assistir com um entusiasmo que surpreendeu Alice. É o acontecimento cultural mais importante que esta cidade teve em décadas, explicou-lhe o diretor Peterson com um sorriso satisfeito. Até virá gente das cidades vizinhas. A magnitude que o projeto estava adquirindo a oprimia. O que tinha começado como um simples exercício de expressão para seus alunos tinha se tornado algo muito maior, algo que parecia ter tocado uma fibra profunda naquela pequena comunidade. Os dias prévios ao evento foram um turbilhão de preparativos. As crianças ensaiavam a leitura de suas histórias, os detalhes da encadernação do livro coletivo eram finalizados, o salão de atos era decorado. Alice mal tinha tempo para respirar, e talvez isso fosse o melhor, porque a impedia de pensar muito no que estava prestes a fazer, porque, em algum momento ao longo daquele processo, tinha tomado uma decisão. Ela também compartilharia uma história. Sua história, ou pelo menos uma versão dela, transmutada em um conto que pudesse ser escutado por ouvidos de todas as idades. Na noite anterior à apresentação, sentada à mesa de sua cozinha com uma xícara de chá já frio, relia pela enésima vez as páginas que tinha escrito. A história de uma jovem que se apaixonava por um homem que parecia perfeito, mas que escondia uma escuridão interior que pouco a pouco a ia consumindo também. Como aquele amor se transformava em uma gaiola invisível, como ela perdia sua voz e sua identidade, como finalmente encontrava a força para quebrar aquelas correntes e buscar um novo começo. Não havia nomes, nem lugares reconhecíveis, nem detalhes explícitos da violência psicológica sofrida. Tudo estava envolto na linguagem simbólica do conto, com metáforas sobre pássaros, gaiolas e janelas, mas a verdade emocional estava ali, palpitante em cada palavra. Uma batida na porta principal interrompeu sua leitura. Eram quase 10 da noite. Quem poderia ser? Com certa apreensão foi abrir. Ethan estava no limiar, com o rosto tenso e preocupado. Desculpa a hora, disse atropeladamente. É a Lucy. Ela teve uma crise de ansiedade e não para de perguntar por você. Os pais dela estão desesperados. Alice não precisou ouvir mais. Pegou seu casaco e seguiu Ethan através das ruas escuras da cidade. Na casa de Lucy, a cena era desoladora.
A menina, sentada em um canto de seu quarto com os joelhos encolhidos contra o peito, chorava, inconsolavelmente. Seus pais, de pé junto à porta, mostravam em seus rostos o esgotamento e a impotência. Começou depois do jantar, explicou a mãe em voz baixa. Ela diz que tem medo de contar a história dela amanhã, que as pessoas vão rir, que é muito boba, muito pessoal. Alice assentiu, compreendendo perfeitamente o terror da menina. Aproximou-se devagar e sentou-se ao lado dela, sem tentar tocá-la. Lucy, disse suavemente. Sou eu, Alice. Os soluços da menina diminuíram gradualmente, até se tornarem engasgos entrecortados. Levantou a cabeça, mostrando seu rosto congestionado e úmido. Eu não posso fazer isso, professora, murmurou com voz mal audível. Eu não posso ler meu conto na frente de todo mundo. Posso saber por quê? Perguntou Alice com doçura. Sua história é linda, Lucy. A menina secou as lágrimas com a manga do pijama. Porque é verdade, respondeu finalmente. Tudo que eu escrevi sobre a menina que vê cores nas pessoas, sou eu. E se eu contar, todo mundo vai saber o meu segredo. Vão saber que sou esquisita. Alice sentiu uma pontada no coração com aquela confissão. A vulnerabilidade de Lucy, seu medo de ser julgada por sua diferença, ressoava profundamente nela. Deixe-me te contar uma coisa, Lucy, disse, tirando do bolso o cristal de rocha que Ethan lhe tinha presenteado. Você vê esta pedra? Ela é única no mundo inteiro. Não existe outra exatamente igual. E isso não a torna esquisita. A torna extraordinária. A menina pegou o cristal entre suas pequenas mãos, observando-o com fascinação. Amanhã, continuou Alice, eu também vou contar uma história que me dá medo de compartilhar. Uma história muito pessoal. E podemos ter medo juntas. O que acha? Às vezes, compartilhar o que nos assusta é a única forma de torná-lo menos aterrorizante. Lucy a olhou com olhos arregalados. A senhora também tem medo? Mas a senhora é adulta. Alice sorriu com tristeza. Os adultos também sentimos medo, Lucy. Às vezes, até mais do que as crianças. A diferença é que aprendemos a escondê-lo melhor. Lentamente, como um gelo que derrete, a resistência de Lucy foi cedendo. Aceitou tomar um chá com mel que sua mãe preparou e finalmente permitiu que Alice a aninhasse na cama. Amanhã estaremos juntas, prometeu Alice, acariciando suavemente sua testa. E aconteça o que acontecer, sua história merece ser contada. Quando saíram do quarto, Ethan esperava no corredor. Por sua expressão, Alice soube que ele tinha escutado a conversa. Despediram-se dos pais de Lucy e saíram juntos para a noite fresca. Caminharam um trecho em silêncio, até que Ethan falou. Você é extraordinária com ela. Com todos eles. Alice negou com a cabeça. Eu só lhes dou o que eu gostaria de ter recebido na idade deles. Pararam sob a luz amarelada de um poste. O rosto de Ethan mostrava uma intensidade que fez o coração de Alice acelerar. A história que você vai contar amanhã, começou ele. É só um conto, interrompeu ela, desviando o olhar. Ethan não insistiu. Em vez disso, tomou suavemente a mão dela, um gesto tão inesperado quanto reconfortante. Seja o que for, eu estarei lá para escutar, disse com voz grave. E para o que você precisar depois. Alice não retirou sua mão. Pela primeira vez em muito tempo, o contato com outra pessoa não lhe parecia ameaçador, mas sim uma âncora em meio à tempestade que se anunciava. O salão de atos estava lotado. Todas as cadeiras dispostas em filas ordenadas tinham sido ocupadas, e muitos assistentes permaneciam de pé na parte de trás da sala. O murmúrio das conversas criava um zumbido constante que reverberava nas paredes de pedra. Atrás do palco improvisado, Alice tentava acalmar seus alunos, que alternavam entre a excitação e o pânico de palco. As 15 crianças vestidas com suas melhores roupas repassavam nervosamente as páginas que logo leriam em voz alta. Lucy, séria e pálida em seu vestido azul, mantinha-se levemente afastada do grupo. Alice se aproximou dela e se agachou para ficar na sua altura. Pronta? Perguntou com um sorriso tranquilizador. A menina assentiu com determinação, apertando contra o peito as páginas de seu conto. E a senhora, professora? Devolveu a pergunta com uma sabedoria imprópria de sua idade. Alice respirou fundo.
O manuscrito de sua história pesava no bolso de seu vestido como uma pedra. Acho que sim, respondeu com sinceridade. Lembre-se, aconteça o que acontecer, nós seguimos em frente. O diretor Peterson iniciou o ato com um discurso pomposo sobre a importância da educação e da cultura. Alice mal escutava, concentrada em manter a calma enquanto observava os rostos expectantes do público. Na terceira fila, avistou Ethan, que lhe dedicou um sorriso de encorajamento. Um a um, os meninos e meninas foram subindo ao pequeno estrado. Alguns liam com voz trêmula, outros com surpreendente desenvoltura. Histórias sobre animais fantásticos, aventuras em terras distantes, mistérios a serem resolvidos, lembranças de avós contadas junto ao fogo. As vozes infantis enchiam o espaço com sua sinceridade desarmante, e o público escutava com atenção respeitosa, rindo ou se emocionando nos momentos adequados. Quando chegou a vez de Lucy, Alice prendeu a respiração. A menina subiu os degraus com passo vacilante, colocou suas páginas sobre o atril e olhou para o público. Durante um momento terrível, pareceu que ficaria paralisada pelo medo, mas então seus olhos encontraram os de Alice em uma lateral do palco e algo pareceu se firmar nela. Minha história se chama A Menina que Via Cores, começou com voz clara, e é para minha professora, que me ensinou que ser diferente não significa estar sozinha. A história de Lucy, narrada com a simplicidade poética própria da infância, cativou a audiência. Falava de uma menina que podia ver a cor das emoções das pessoas, o vermelho da raiva, o azul da tristeza, o amarelo da alegria, e como essa capacidade, que primeiro a assustava e isolava, se convertia, finalmente, em um dom que lhe permitia ajudar os outros. Quando terminou, houve um momento de silêncio absoluto antes que os aplausos irrompessem. Lucy desceu do estrado com as bochechas coradas e correu para junto de Alice, que a abraçou com força. Você foi maravilhosa, sussurrou-lhe ao ouvido. Estou muito orgulhosa de você. Após a leitura do último aluno, o diretor Peterson voltou a tomar a palavra para encerrar o ato. Mas antes que pudesse fazê-lo, Lucy se adiantou e falou em voz alta. Está faltando a história da professora. Ela também escreveu um conto para o livro. Um murmúrio de curiosidade percorreu a sala. Todos os rostos se voltaram para Alice, que sentiu o chão cambalear sob seus pés. Por um segundo terrível, considerou a possibilidade de se recusar, de inventar uma desculpa, de fugir, mas então viu Lucy, com seus olhos cheios de expectativa e confiança. Viu seus outros alunos, que a olhavam com a mesma admiração com que ela tinha olhado para seus próprios professores. E em algum lugar entre o medo e a vergonha, encontrou uma determinação que não sabia que possuía. Com pernas que mal a sustentavam, subiu ao estrado. Tirou do bolso as páginas dobradas de sua história e as alisou sobre o atril. A sala tinha ficado em completo silêncio. Meu conto se intitula A Mulher e o Pássaro de Cristal. Começou surpresa por encontrar sua própria voz firme e clara no silêncio. E é para todos aqueles que alguma vez tiveram que aprender a voar de novo. As palavras fluíram dela como um rio há muito contido que finalmente rompe sua barragem. Através da metáfora da mulher e do pássaro de cristal que ela mesma tinha talhado e que terminou prendendo-a em uma gaiola invisível, narrou a história de um amor que se tornou prisão, da perda gradual da identidade, do medo que paralisa e, finalmente, da coragem para quebrar as correntes e buscar um novo amanhecer. Não mencionou os gritos, as batidas nas paredes, as ameaças, os pedidos de desculpa e promessas jamais cumpridas. Não falou das noites sem dormir, das chamadas constantes, do controle obsessivo. Não era necessário. A verdade emocional estava presente em cada palavra, na cadência de sua voz, no tremor contido de suas mãos sobre o papel. Quando terminou, o silêncio que se seguiu foi tão profundo que era possível ouvir o zumbido das lâmpadas no teto. Alice manteve o olhar fixo no manuscrito, incapaz de encarar os olhos do público. O que veria neles? Pena? Julgamento? Incompreensão? E então, de algum ponto da sala, começou um aplauso solitário. Outros foram se juntando gradualmente
até se converter em uma ovação estrondosa que preencheu todo o espaço. Quando finalmente levantou a vista, Alice viu rostos comovidos, alguns com lágrimas, outros com sorrisos de encorajamento. E na terceira fila, Ethan a olhava com uma intensidade que trespassava todas as suas defesas. Desceu do estrado com pernas trêmulas. Lucy foi a primeira a alcançá-la, abraçando sua cintura com força. Sua história também. Tinha cores, professora, sussurrou. Começou cinza, mas terminou com azul e verde, como o céu e as árvores. Aquela simples observação infantil desencadeou algo no interior de Alice. As lágrimas que tinha contido por tanto tempo, durante a escrita, durante a leitura, durante os meses e anos anteriores, finalmente encontraram seu caminho para a superfície. Não tentou detê-las. Pela primeira vez, não sentia vergonha de sua vulnerabilidade exposta. Enquanto o ato concluía oficialmente e as pessoas começavam a se aproximar para felicitá-la, Alice sentiu uma presença ao seu lado. Ethan estava ali, silencioso, mas sólido como uma rocha no meio da corrente. "Você está bem?" perguntou ele simplesmente. Alice assentiu, surpresa ao descobrir que era verdade. "Acho que sim", respondeu. "Pela primeira vez em muito tempo, acho que sim." A carta chegou em uma terça-feira, no correio comum que o carteiro depositava na caixa de correio da escola. Entre faturas e circulares oficiais, o Ennites, envelope branco com o carimbo de Nova York, destacava-se como uma nota discordante. Alice o reconheceu imediatamente. A caligrafia estilizada, a tinta azul, a maneira peculiar de escrever seu sobrenome. Ficou imóvel, com o envelope entre os dedos, sentindo o coração bater dolorosamente contra as costelas. Os sons do pátio, onde as crianças desfrutavam do recreio sob o sol de junho, pareciam chegar a ela através de uma densa neblina. Não era a primeira carta que recebia de Ryan desde que abandonou Nova York. As anteriores, 4 no total, tinham sido devolvidas sem abrir, mas esta, por alguma razão, parecia diferente. Mais leve, como se contivesse menos desespero e mais... o quê? Aceitação, rendição. Com mãos ligeiramente trêmulas, guardou-a na bolsa. "Não aqui", disse a si mesma. "Não na escola, onde os ecos de sua leitura de A Mulher e o Pássaro de Cristal ainda ressoavam nas paredes. Terminaria a jornada e depois, na solidão de sua casa, decidiria o que fazer com ela. As horas restantes se arrastaram com lentidão opressora. Alice deu sua última aula quase em piloto automático, agradecida por as crianças estarem muito entusiasmadas com a proximidade do verão para notar sua distração. Quando finalmente voltou para casa, deixou a bolsa e a carta sobre a mesa da cozinha, como quem deposita um objeto potencialmente perigoso. Preparou uma xícara de chá, sentou-se e contemplou o envelope durante o que pareceram horas. Por que sentia esta indecisão? Antes, tinha sido fácil devolver as cartas. A ferida estava muito fresca, o medo muito presente. Mas agora, depois de quase 9 meses, depois da leitura pública de sua história, depois de começar a reconstruir uma vida própria nesta cidade afastada de tudo o que conhecia, agora as certezas pareciam menos sólidas. Não se tratava de perdoar o imperdoável, nem muito menos de considerar um retorno impossível. Isso ela tinha claro. Mas talvez ler o que Ryan tinha a dizer fizesse parte de seu próprio processo de fechamento e cura. Com um suspiro profundo, rasgou o envelope e tirou a única folha que continha. As primeiras linhas confirmaram sua intuição. Não era uma carta de súplica nem de autojustificação, como as anteriores. Era, surpreendentemente, uma carta de despedida. Ryan explicava que tinha iniciado terapia, que finalmente tinha reconhecido a magnitude do dano causado, que entendia que não havia volta. Não pedia perdão. Seria um insulto à sua inteligência e à sua dor, escrevia. Mas simplesmente queria informá-la que tinha posto à venda o apartamento que compartilharam e que enviaria a seu advogado os documentos pertinentes sobre seus bens comuns. Terminava dizendo que lhe desejava o melhor em sua nova vida e que esperava que, com o tempo, ambos pudessem curar as feridas que ele tinha infligido. Alice deixou a carta sobre a mesa e percebeu que estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza nem de nostalgia,
mas de algo mais complexo. Alívio misturado com um tipo de dor que já não ameaçava afogá-la, mas que se sentia mais como o palpitar de uma antiga fratura em dias de umidade. Uma batida na porta a tirou de suas reflexões. Secando apressadamente as lágrimas, foi abrir. Ethan estava no limiar, segurando um ramo pequeno, mas bonito, de flores silvestres. Seu sorriso se desvaneceu ao ver o rastro do choro em seu rosto. "É um mau momento?" perguntou com evidente preocupação. Alice negou com a cabeça, abrindo espaço para ele entrar. "Pelo contrário", respondeu com sinceridade. "Acho que você chegou exatamente quando eu precisava." Ofereceu-lhe chá que ele aceitou. Enquanto o preparava, Ethan notou a carta aberta sobre a mesa, mas não fez nenhum comentário. Limitou-se a colocar as flores em um copo com água, já que Alice não tinha um jarro. "São lindas", comentou ela, observando as cores vivas das pétalas contrastando com o vidro transparente. "Onde você as encontrou?" "No caminho velho, o que sobe para o mirante", respondeu Ethan. "Pensei que você gostaria. O verão está chegando e logo será difícil encontrá-las." Sentaram-se à mesa com as xícaras de chá fumegantes. Um silêncio confortável se instalou entre eles, até que Alice, em um gesto que surpreendeu a ela mesma, deslizou a carta para Ethan. "É do Ryan", disse simplesmente. "Meu ex-parceiro. Você pode ler se quiser." Ethan a olhou com intensidade, como avaliando se a oferta era genuína ou um tipo de teste. "Tem certeza?" perguntou com cautela. Alice assentiu. Ver Ethan ler as palavras de Ryan produziu nela uma estranha sensação de fechamento, como se dois mundos separados finalmente se tocassem, reconhecendo mutuamente sua existência. Quando terminou, Ethan devolveu a carta ao seu envelope com cuidado quase reverencial. "Como você se sente?" perguntou sem tentar oferecer análise nem conselhos. Alice considerou a pergunta seriamente, buscando em seu interior a resposta verdadeira. "Em paz", disse finalmente. "Não completamente, ainda não, mas mais perto do que nunca." Ethan assentiu, compreendendo. Estendeu sua mão sobre a mesa com a palma para cima em um convite silencioso. Alice, após um momento de hesitação, colocou sua mão sobre a dele. O contato era quente, firme, presente. "A dor não desaparece", disse Ethan, com uma voz que parecia surgir de suas próprias experiências. "Mas muda de forma. Torna-se algo com o qual você pode viver, algo que, inclusive, com o tempo, te torna mais forte." Alice reconheceu naquelas palavras algo mais do que um consolo genérico. Havia nelas o eco de um sofrimento próprio, vivido e transformado. "Quem era?" perguntou suavemente, intuindo que havia uma história também por trás daquele homem aparentemente sereno. Ethan demorou a responder. Quando o fez, sua voz continha uma melancolia antiga, mas já não sangrante. "Minha esposa, Sarah, 5 anos atrás. Um tumor cerebral que a levou em menos de 6 meses. Não acrescentou detalhes, não era preciso." Alice apertou sua mão, reconhecendo a enormidade daquela perda tão diferente da sua, e, no entanto, conectada pelo fio comum da dor e da sobrevivência. "Por isso você voltou para cá", disse, compreendendo finalmente o que tinha intuído sobre Ethan desde o princípio, que também ele era um fugitivo, à sua maneira. Ele assentiu. Nova York se tornou insuportável depois. Cada rua, cada café, cada hospital, tudo me lembrava dela. Eu nasci aqui, tínhamos uma pequena casa para os verões. Pareceu o lugar certo para não esquecer, nunca esquecer, mas sim para aprender a viver de novo. O sol começava a se pôr, projetando longas sombras através das janelas da cozinha. As flores silvestres no copo brilhavam com uma luz dourada, como pequenas chamas que desafiavam a penumbra crescente. "Você conseguiu?" perguntou Alice. "Aprender a viver de novo?" Ethan a olhou diretamente nos olhos, com uma intensidade que fez o coração de Alice palpitar. "Acho que estou no caminho", respondeu. "Cada dia um pouco mais." Continuaram falando enquanto a noite caía sobre a cidade. Pela primeira vez desde sua chegada, Alice sentiu que as paredes da velha casa se impregnavam não só com os ecos de seus próprios silêncios, mas também com o som de risadas compartilhadas, de histórias trocadas,
da simples e poderosa presença de alguém que entendia. As férias de verão trouxeram consigo um ritmo diferente à cidade. Os dias se alongavam preguiçosamente, o calor desacelerava os movimentos e as noites se enchiam do murmúrio de conversas nas varandas e do canto dos grilos nos campos próximos. Para Alice, o fim do ano letivo significou uma mudança em sua rotina, mas não um vazio. Tinha decidido ficar durante o verão, rejeitando a ideia de voltar para Nova York, mesmo para uma visita breve. Esta cidade, que inicialmente tinha sido apenas um refúgio temporário, um lugar para se esconder, começava a se sentir como algo mais permanente, como um lar em formação. Uma manhã especialmente quente de julho, enquanto regava os vasos de ervas aromáticas que tinha colocado na janela de sua cozinha, ouviu o som de um veículo parando em frente à sua casa. Curiosa, espiou para ver a velha caminhonete de Ethan e o próprio Ethan descendo dela com o que pareciam ferramentas de jardinagem. "Bom dia", cumprimentou ele quando ela abriu a porta. "Espero não ser muito impulsivo, mas pensei que talvez você gostaria de recuperar aquela horta abandonada que você tem nos fundos." Alice sorriu, surpresa e comovida com o gesto. "Como você sabia que eu estava pensando nisso?" perguntou, abrindo espaço para ele entrar com sua carga de pás, ancinhos e pacotes de sementes. "Eu vi você cuidando dessas ervas como se fossem tesouros", respondeu ele, deixando as ferramentas no corredor. "E você sempre olha com certa melancolia para os fundos quando estamos na sua cozinha." Era verdade. Alice tinha considerado várias vezes a possibilidade de recuperar aquele espaço abandonado, mas sempre o tinha adiado, intimidada pela quantidade de trabalho que exigiria e sua própria inexperiência em jardinagem. "Eu não sei nada sobre hortas", confessou enquanto servia 2 copos de limonada fresca. "As ervas são fáceis, quase impossíveis de matar, mas uma horta de verdade." Ethan tomou um longo gole de limonada, deixando o copo sobre a mesa com um suspiro satisfeito. "Pois acontece", disse com um sorriso matreiro, "que eu sou muito bom nisso. Meu avô me ensinou quando eu era criança, e nestes anos aqui eu recuperei essas habilidades. Não é tão difícil quanto parece, eu prometo." Alice olhou para a janela dos fundos, através da qual se vislumbrava o terreno descuidado, com ervas daninhas crescendo entre o que outrora foram canteiros de cultivo ordenados. "Não sei se teremos tempo suficiente", duvidou. "O verão já está aqui e muitas coisas deveriam ter sido plantadas na primavera, não é?" "Ainda estamos em tempo para muitos vegetais", animou a Ethan. "E podemos preparar o terreno para o outono e o próximo ano, a menos que você não planeje ficar por tanto tempo." A pergunta implícita ficou flutuando entre eles. Alice percebeu que, de fato, nunca tinha falado claramente sobre seus planos a longo prazo. Inicialmente, tinha aceitado o posto de professora por 1 ano, sem compromisso de renovação. Mas agora, a ideia de ir embora lhe parecia cada vez mais estranha. "Eu gostaria de ficar", disse finalmente, surpresa pela firmeza de sua própria convicção. "Este lugar, estas crianças, me deram muito mais do que eu esperava." Ethan assentiu com uma expressão que misturava alegria e um alívio que não tentou dissimular. "Nesse caso", respondeu, levantando-se com energia renovada, "nós temos uma horta para recuperar." Passaram o resto da manhã trabalhando sob o sol, arrancando ervas daninhas, revirando a terra ressecada, definindo novamente os limites dos canteiros. Era um trabalho duro e físico, tão diferente do labor intelectual ao qual Alice estava acostumada. Mas havia algo profundamente satisfatório no contato direto com a terra, no esforço que fazia seus músculos protestarem de forma agradável. Ethan trabalhava ao seu lado, às vezes em silêncio, outras vezes explicando-lhe técnicas básicas de cultivo ou compartilhando anedotas de sua infância na cidade. Havia uma facilidade em sua companhia que Alice valorizava cada vez mais: a ausência de pressão, a sensação de que o tempo compartilhado não precisava de justificativa nem objetivo, além de si mesmo. Ao meio-dia, quando o sol caía a pique sobre eles, decidiram fazer uma pausa. Sentados à sombra de um velho nogueira que crescia em um canto da horta, compartilharam um almoço simples de pão, queijo e tomates que Ethan tinha trazido. "Esta árvore deve ter mais de 100 anos",
comentou Ethan, apontando para o tronco nodoso e retorcido da nogueira. Ela viu passar gerações, guerras, secas, e continua dando nozes todo o outono. Alice contemplou os galhos estendidos sobre eles, a intrincada renda de folhas e luz que projetavam sobre o chão. Há algo reconfortante nisso, disse, na persistência silenciosa das coisas vivas, mesmo quando tudo ao seu redor muda. Ethan a olhou com aquela intensidade que parecia ver além de suas palavras. Como você, disse simplesmente. Alice sentiu uma onda de emoção com aquela comparação inesperada. Percebeu que era verdade. Algo nela tinha persistido através do medo, da dor e da incerteza. Um núcleo essencial que Ryan não tinha conseguido quebrar, por mais que tivesse tentado. Eu nunca tinha visto isso assim, admitiu tocando distraidamente a terra úmida sob seus dedos. Por muito tempo eu me senti quebrada, como se tivessem arrancado algo vital que eu nunca recuperaria. A dor nos faz sentir assim, disse ele, como se fôssemos menos do que éramos antes. Mas às vezes o que acontece é que estamos crescendo de formas que ainda não podemos ver. Como estas sementes, acrescentou, mostrando-lhe um pequeno envelope de sementes de cenoura. Sob a terra, na escuridão, sem que ninguém... Veja, elas estão se transformando completamente. A analogia, simples mas profunda, tocou algo em Alice. Pensou nos meses transcorridos desde sua chegada à cidade. O medo inicial, a solidão, o encontro com as crianças, a criação do livro de contos, a leitura pública de sua história. E agora este momento tranquilo sob uma nogueira centenária, com um homem que entendia o valor do silêncio tanto quanto o das palavras. Talvez, afinal, o que tinha ocorrido não era uma perda irreparável, mas uma transformação, dolorosa sim, mas também necessária, como a semente que precisa romper sua própria casca para poder crescer. Acho que estou pronta para plantar algo, disse, levantando-se com energia renovada. Ethan sorriu, reconhecendo em suas palavras um significado que ia além das cenouras e dos tomates. Ofereceu-lhe a mão para ajudá-la a se levantar, e Alice a pegou sem hesitação. Passaram a tarde criando sulcos ordenados, plantando sementes na profundidade adequada, regando com cuidado a terra sedenta. Era um ato de fé, pensou Alice, enterrar algo minúsculo com a confiança de que, com tempo e cuidado, se transformaria em algo completamente diferente e belo. Quando o sol começou a descer, contemplaram seu trabalho com satisfação cansada. A horta, embora ainda longe de seu potencial, começava a mostrar sinais de ordem e propósito. Obrigada, disse Alice, enquanto recolhiam as ferramentas. Por isso, por tudo. Ethan a olhou com um sorriso que iluminava seus olhos. Não há nada a agradecer, respondeu. As hortas, como a vida, são sempre melhores quando são compartilhadas. Antes de ir embora, Ethan deixou sobre a mesa da cozinha um pequeno caderno de capas gastas. Era do meu avô, explicou, o diário de horta dele. Datas de plantio, truques, observações, talvez seja útil para você. Alice pegou o caderno com reverência, reconhecendo o valor daquele objeto que conectava o passado com o presente, um conhecimento transmitido através de gerações. Eu vou cuidar bem dele, prometeu. Quando Ethan se foi, Alice permaneceu por um longo tempo na cozinha, folheando o velho caderno com suas anotações manuscritas e desenhos detalhados de plantas. Na última página escrita, uma frase captou sua atenção. Lembrar sempre que o jardim mais importante é o que cultivamos em nosso interior. Naquela noite, antes de dormir, Alice escreveu pela primeira vez em muitos meses. Não um conto, não uma história para os outros, mas um diário pessoal. Palavras só para ela, sementes plantadas na terra fértil de sua consciência, esperando o momento adequado para germinar e crescer. Agosto trouxe consigo um calor abrasador que parecia comprimir o próprio ar. As ruas da cidade ficavam desertas durante as horas centrais do dia, e a vida se deslocava para as margens do tempo, amanheceres cedo e entardeceres prolongados, quando era possível respirar sem sentir que o oxigênio ardia nos pulmões. A horta de Alice, no entanto, florescia sob aquele sol implacável. Os tomates,
amadureciam em cachos avermelhados, as vagens trepavam pelos tutores improvisados, e as ervas aromáticas perfumavam o ar com sua fragrância intensa. Toda manhã, antes que o calor se tornasse insuportável, dedicava 1 hora a regar, tirar ervas daninhas e verificar o crescimento de suas plantas, seguindo meticulosamente as indicações do caderno do avô de Ethan. Era um ritual que tinha chegado a apreciar profundamente. Nessa hora matinal, com as mãos na terra e a mente em calma, encontrava um tipo de meditação ativa que clareava seus pensamentos e centrava seu espírito para o resto do dia. Ethan vinha regularmente, às vezes com mudas novas, outras simplesmente para ajudá-la com as tarefas mais pesadas ou para compartilhar uma limonada fresca na sombra da nogueira. A relação deles tinha evoluído com a naturalidade das coisas que não são forçadas, uma amizade profunda que começava a florescer em algo mais, sem pressa nem expectativas. Uma tarde particularmente sufocante, enquanto compartilhavam a primeira colheita de tomates em forma de uma salada simples, Lucy apareceu na porta dos fundos. A menina, que costumava visitar Alice com frequência durante o verão, parecia especialmente agitada. "Professora", chamou, entrando na horta sem esperar convite. Chegaram os do concurso. Alice e Ethan trocaram olhares de confusão. "Que concurso, querida?" perguntou Alice, oferecendo-lhe um copo de água à menina acalorada. "O do livro", explicou Lucy, bebendo avidamente. "A diretora da biblioteca enviou nosso livro de contos para um concurso nacional de literatura infantil e vieram uns senhores de Nova York. Eles estão procurando pela senhora." Alice ficou imóvel, processando aquela informação inesperada. O livro de contos, que tinha sido impresso em uma modesta edição local, tinha adquirido vida própria além dos limites da cidade. A ideia a encheu de um orgulho que não ousava nomear, misturado com um temor instintivo à menção de Nova York e o que representava. "É, melhor você ir", disse Ethan, lendo sua expressão. "Eu fico recolhendo isto." Alice assentiu, agradecida por sua compreensão. Lavou rapidamente as mãos na fonte do pátio e seguiu Lucy, que pulava de emoção, em direção ao centro da cidade. Na pequena biblioteca municipal, um grupo incomum tinha se reunido. A diretora da biblioteca, visivelmente nervosa e emocionada, conversava com duas pessoas que se destacavam por sua vestimenta urbana e seu ar de autoridade. O prefeito, que raramente visitava a biblioteca, presidia a cena com seu melhor terno e expressão solene. Ao ver Alice entrar, todos interromperam a conversa. "Aqui está", anunciou a bibliotecária com alívio. "Alice Miller, nossa professora e alma do projeto." Os visitantes se apresentaram. Representavam uma prestigiosa fundação cultural que patrocinava um concurso anual de iniciativas educativas inovadoras. O livro de contos da cidade tinha sido selecionado como finalista na categoria de literatura infantil e promoção da leitura em ambientes rurais. "É um trabalho extraordinário", explicou a mulher, uma editora de meia-idade com óculos de aro vermelho. A autenticidade das vozes infantis, a qualidade das ilustrações, a maneira como integra elementos da tradição oral local com temáticas universais. Ficamos especialmente impressionados. O homem, que era o diretor de programas educativos da fundação, assentiu com entusiasmo. "E claro", acrescentou, olhando diretamente para Alice, "A Mulher e o Pássaro de Cristal é uma peça excepcional. Poucas vezes vimos uma metáfora tão poderosa e acessível sobre um tema tão complexo." Alice sentiu o chão se mover levemente sob seus pés. Seu conto, o mais pessoal e doloroso, tinha sido lido e valorizado por desconhecidos, por profissionais, por pessoas que não conheciam sua história real, mas tinham se conectado com a verdade emocional por trás das palavras. "Eu não sabia que o livro tinha sido enviado para nenhum concurso", conseguiu articular, olhando para a bibliotecária, que corou levemente. "Eu queria que fosse uma surpresa", justificou a mulher. "E agora é, não é?" A reunião se prolongou por mais de 1 hora. Os visitantes explicaram os detalhes do concurso, a cerimônia de premiação que seria realizada em Nova York no mês seguinte, a possibilidade de o livro ser publicado,
por uma editora nacional, se fossem os vencedores. Alice escutava, assentia, fazia as perguntas apropriadas, mas uma parte dela tinha se separado da cena, observando-a de fora. Nova York. Voltar para Nova York mesmo que fosse só por alguns dias. A ideia que meses atrás lhe teria causado pânico agora gerava sentimentos contraditórios. Quando os visitantes finalmente foram embora, prometendo enviar informações detalhadas por e-mail, Alice caminhou lentamente de volta para casa. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras. As ruas começavam a se encher de vida novamente. Idosos nas portas de suas casas, crianças brincando na praça, vizinhos voltando do trabalho nos campos. Ethan continuava na horta, recolhendo os últimos tomates maduros. Ao ver sua expressão, deixou a cesta e se aproximou. "Más notícias?" perguntou com preocupação. Alice negou com a cabeça, tentando organizar seus pensamentos. "Pelo contrário", respondeu. "O livro foi selecionado como finalista em um concurso nacional. Pode ser publicado em nível nacional. É uma oportunidade incrível para as crianças, para a escola, para a cidade. Mas", completou Ethan, percebendo a contradição em seu tom. "Mas a cerimônia é em Nova York", continuou ela, sentando-se no banco de pedra junto à nogueira. "Eu teria que voltar, mesmo que só por alguns dias." Ethan sentou-se ao lado dela, respeitando o espaço entre eles, mas presente. "Você tem medo de encontrá-lo?" perguntou diretamente. Alice refletiu sobre a pergunta. Era isso que temia? Um encontro casual com Ryan em uma cidade de milhões de habitantes? Ou era algo mais profundo, mais sutil? "Não é exatamente isso", respondeu lentamente. "É mais como se Nova York já não fosse o meu lugar. Como se eu tivesse deixado de pertencer a lá, mas também não tivesse certeza de pertencer completamente aqui. É o espaço intermediário", disse ele. "Eu conheço bem essa sensação. Você não está onde estava, mas também não chegou totalmente onde está indo. É desconfortável, mas também está cheio de possibilidades." Alice virou-se para olhá-lo, surpresa mais uma vez por sua capacidade de articular sentimentos que ela mal conseguia identificar. "Você acha que eu deveria ir?" perguntou, valorizando sinceramente sua opinião. Ethan considerou a pergunta com seriedade, antes de responder. "Eu acho que você deveria fazer o que sentir ser correto para você", disse finalmente. "Não por medo, não por obrigação, mas pelo que você realmente deseja neste momento da sua vida. E seja o que for que você decida, eu estarei aqui quando você voltar. Se você quiser que eu esteja." A simplicidade daquela promessa, sua honestidade sem pretensões, comoveu Alice profundamente. Em um impulso, tomou a mão de Ethan entre as suas. "Eu quero que você esteja", disse com uma certeza que a surpreendeu a ela mesma. "E eu acho que eu preciso ir. Não para fechar o passado que já está fechado, mas para abrir o futuro, se isso faz algum sentido." Ethan entrelaçou seus dedos com os dela, e naquele simples gesto havia mais intimidade do que em qualquer beijo. "Faz todo o sentido", respondeu. "Como?" "Plantar sementes no outono para colher na primavera." Ficaram assim, em silêncio, vendo como as primeiras estrelas apareciam no céu que escurecia. O aroma dos tomates maduros e das ervas aromáticas flutuava no ar quente da tarde, misturando-se com o perfume mais sutil, mas igualmente poderoso, das possibilidades que se abriam diante deles. Nova York a recebeu com seu característico burburinho e velocidade. Depois do silêncio e do ritmo pausado da cidade nas montanhas, a capital resultava opressora. O rugido constante do tráfego, as conversas sobrepostas em cada esquina, a pressa perpétua que parecia empurrar os transeuntes como folhas arrastadas por um vento invisível. Alice tinha reservado um quarto modesto em um hotel do centro, deliberadamente longe dos bairros que tinha frequentado em sua vida anterior. Não queria tentações nem encontros casuais. Esta visita tinha um propósito claro e limitado. A cerimônia do concurso, talvez algumas reuniões com editores interessados no livro, e depois o regresso à cidade e à sua nova vida. A cerimônia foi realizada na sede da Fundação, um edifício histórico reabilitado no coração de Nova York. Alice chegou cedo, insegura sobre o protocolo desses eventos.
Vestia um vestido simples, azul escuro, que tinha comprado especialmente para a ocasião, e usava o cabelo preso em um coque simples. Queria parecer profissional e segura, embora, por dentro, sentisse um nervosismo que fazia suas mãos tremerem levemente. O salão de atos foi-se enchendo gradualmente de pessoas que pareciam se conhecer: educadores, escritores, representantes institucionais. Alice se manteve em um canto, observando o fluxo de cumprimentos e conversas, sentindo-se como uma intrusa em um mundo que alguma vez tinha sido o seu. Alice Miller, uma voz feminina atirou de seus pensamentos. Virou-se para encontrar uma mulher de cerca de 50 anos, elegantemente vestida, que a observava com evidente curiosidade. Sou Eleanor Vance, da editora Horizon. Apresentou-se estendendo a mão. Eu li seu conto com grande interesse. A Mulher e o Pássaro de Cristal. Uma metáfora poderosa e linda. Alice apertou sua mão, surpresa e lisonjeada pelo reconhecimento. Obrigada, respondeu. Embora o mérito principal seja das crianças. As histórias delas são o verdadeiro coração do livro. Eleanor sorriu com aprovação. Modéstia típica dos bons professores, comentou. Mas não se subestime. Sua contribuição traz uma dimensão adicional que eleva todo o projeto. De fato, eu estava me perguntando se você considerou escrever algo mais extenso. Sua voz narrativa é muito distinta. Antes que Alice pudesse responder, foram interrompidas pelo anúncio de que a cerimônia estava prestes a começar. Trocaram cartões com a promessa de falar mais tarde e se sentaram. A cerimônia transcorreu como em um sonho. Discursos sobre a importância da educação rural, apresentações dos projetos finalistas, aplausos corteses. Quando anunciaram que o livro de contos de sua pequena escola tinha ganhado o primeiro prêmio em sua categoria, Alice sentiu uma onda de emoção que quase a deixou sem respirar. Subiu ao palco sob aplausos, aceitou o certificado emoldurado e o pequeno troféu de cristal e se encontrou em frente ao microfone. Não tinha preparado nenhum discurso, confiando que não precisaria falar. Mas agora, com dezenas de olhos expectantes fixos nela, as palavras surgiram com naturalidade. Este prêmio não é realmente meu, começou com voz clara. Pertence a 15 crianças de uma pequena cidade entre montanhas, que tiveram a coragem de compartilhar suas histórias. Crianças que me ensinaram que a literatura não é só o que encontramos nos livros consagrados, mas também o que nasce quando uma voz autêntica encontra as palavras para expressar sua verdade, por pequena ou grande que seja. Falou brevemente sobre o processo de criação do livro, sobre a generosidade das crianças ao permitir que suas histórias fossem compartilhadas, sobre a transformação que ela mesma tinha experimentado através do projeto. Não mencionou sua própria história pessoal, mas todos que tinham lido A Mulher e o Pássaro de Cristal podiam intuir os ecos autobiográficos nas entrelinhas. Quando terminou, o aplauso foi caloroso e genuíno. Ao descer do palco, Eleanor Vance a abordou novamente, desta vez acompanhada por 2 colegas de sua editora. Você tem que vir jantar conosco, insistiu a editora. Temos muito o que discutir sobre o futuro deste projeto, e talvez outros. Alice se viu aceitando o convite, arrastada por um entusiasmo contagiante que a lembrava da pessoa que tinha sido antes. A jovem acadêmica apaixonada por literatura, confortável no mundo intelectual, segura de seu lugar nele. O jantar em um restaurante elegante do bairro de Upper East Side foi agradável e estimulante. Os editores falavam a sua língua, compartilhavam suas referências, compreendiam suas alusões literárias, discutiram sobre a possibilidade de uma edição ampliada do livro de contos com distribuição nacional e até internacional. E mais surpreendente ainda, mostraram interesse em que Alice desenvolvesse seu próprio conto em um romance completo. É uma história que precisa ser contada, argumentou Eleanor, enquanto compartilhavam uma sobremesa. E você é quem deve contá-la. Sua voz, sua perspectiva, há algo genuíno e universal ao mesmo tempo. Era tentador, extremamente tentador. Alice podia sentir como uma parte dela se inclinava para essa possibilidade como uma planta em direção à luz. Nova York, o mundo editorial, a literatura como profissão e não apenas como vocação.
Tudo o que alguma vez tinha sonhado parecia se oferecer novamente diante dela. Mas, ao mesmo tempo, outra parte observava a cena com certa distância. Essas pessoas brilhantes, esses planos ambiciosos, esta cidade vibrante, era realmente isso que ela queria agora? Ou era simplesmente o eco de desejos antigos, formados por uma pessoa que já não era completamente ela? A noite se estendeu até tarde. Quando finalmente se despediram, Alice caminhou lentamente para seu hotel, permitindo que Nova York a envolvesse mais uma vez. As ruas iluminadas, os bares cheios de vida mesmo à meia-noite, o pulso incessante da grande cidade. Era lindo e familiar, mas ela já não sentia a urgência de pertencer a tudo aquilo. Em seu quarto de hotel, tirou os sapatos de salto e sentou-se junto à janela aberta. O barulho da rua subia como uma maré constante. Pegou seu telefone e viu que tinha uma mensagem de Ethan, uma foto da horta ao entardecer, com as últimas luzes dourando os tomates e as vagens. Embaixo, um texto simples. Sentimos sua falta. As plantas e eu. Algo se soltou em seu peito diante daquela imagem e daquelas palavras simples. Ligou para ele sem pensar muito. Eu te acordei? Perguntou quando ele atendeu, consciente da hora tardia. Eu estava lendo, respondeu Ethan, e Alice pôde imaginar seu sorriso do outro lado da linha. Como foi tudo? Falaram. Por quase uma hora. Alice lhe contou sobre a cerimônia, o prêmio, o jantar com os editores, as possibilidades que se abriam diante dela. Ethan escutou sem interromper, fazendo perguntas ocasionais, mas principalmente permitindo que ela organizasse seus pensamentos através das palavras. Parece uma grande oportunidade, disse ele quando ela terminou. Você estaria de volta ao seu mundo. Havia uma nota quase imperceptível de resignação em sua voz que Alice captou imediatamente. Esse é o ponto, respondeu observando as luzes da cidade através da janela. Eu já não tenho certeza de que seja o meu mundo, ou pelo menos não tenho certeza de que seja o único mundo ao qual eu quero pertencer. Houve um silêncio do outro lado da linha, carregado de significado. O que você está dizendo exatamente? Perguntou Ethan finalmente com cautela. Alice respirou fundo, organizando seus pensamentos antes de responder. Estou dizendo que eu posso escrever de qualquer lugar, que talvez a vida que eu estou construindo na cidade, com as crianças, com a horta, com você, seja tão válida e valiosa quanto a que eu poderia ter aqui, que eu não preciso escolher entre a escritora e a professora, entre a cidade e a montanha. Eu posso ser as duas coisas, à minha maneira. A expiração de alívio do outro lado da linha foi claramente audível. Nesse caso, disse Ethan, com um sorriso evidente em sua voz, será melhor eu me certificar de que essas cenouras estejam bem cuidadas até você voltar. Alice riu, sentindo que um peso se levantava de seus ombros. A decisão não estava completamente tomada. Os detalhes não estavam resolvidos, mas o caminho começava a se clarear diante dela. Um caminho que não excluía possibilidades, mas as integrava em uma nova forma de vida. Quando finalmente se despediram, Alice permaneceu junto à janela aberta, contemplando a cidade que um dia tinha sido seu tudo. Nova York continuaria ali, com suas oportunidades e sua energia. Ela poderia visitá-la, trabalhar com suas editoras, participar de seus eventos culturais, mas já não precisava viver dentro dela para se sentir completa. Amanhã teria outra reunião com a editora, assinaria alguns documentos preliminares e depois pegaria o trem de volta para a cidade, para sua horta, para seus alunos, para Ethan, para a vida que estava escolhendo consciente e livremente, não por medo ou por fuga, mas por verdadeiro desejo. O regresso à cidade foi como um longo suspiro de alívio. Quando o ônibus, desmantelado, cruzou a última curva e o campanário da igreja apareceu na distância, Alice sentiu que algo dentro dela se assentava, como água turva que finalmente encontra a calma e a clareza. Era final de setembro, e a paisagem tinha começado a se tingir com os primeiros tons ocres do outono. O ar tinha aquela qualidade especial dos dias que se encurtam, uma luz dourada, ligeiramente melancólica, que parecia acariciar tudo com maior intensidade, como se despedindo até a próxima primavera. Alpine, descer do ônibus na praça,
com sua pequena mala e o prêmio emoldurado debaixo do braço, não esperava ser recebida. Tinha informado Ethan de sua chegada, mas tinha-lhe dito que não era necessário que a esperasse, que passaria para vê-lo mais tarde. No entanto, a praça estava incomumente movimentada para uma quinta-feira à tarde. Crianças, pais, idosos. Parecia que metade da cidade tinha se reunido ali. E no centro, segurando um ramo de flores silvestres, Ethan a olhava com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Quando a viram, um aplauso espontâneo brotou da multidão. Alice parou, desconcertada e comovida. Lucy foi a primeira a correr em sua direção, abraçando sua cintura com o entusiasmo de seus 9 anos. "Nós ganhamos, professora! Nós ganhamos!" exclamava a menina, embora claramente já soubesse da notícia. Alice assentiu, levantando o prêmio para que todos pudessem vê-lo. "Ganhamos", confirmou, com a voz ligeiramente embargada pela emoção. "Todos ganhamos." O diretor, Peterson, se adiantou, com uma solenidade que não conseguia esconder seu orgulho. "A cidade inteira está agradecida, Sra. Miller", declarou com sua característica grandiloquência. "A senhora colocou o nosso pequeno canto no mapa cultural dos Estados Unidos. As crianças, as famílias, a escola, todos lhe devemos este momento de reconhecimento." Alice agradeceu as palavras, mas rapidamente dirigiu a atenção para os verdadeiros protagonistas, as crianças que tinham criado as histórias do livro. Chamou cada uma pelo nome, lembrando brevemente suas contribuições, garantindo que todos recebessem seu momento de reconhecimento. A pequena celebração improvisada se transferiu para o pátio da escola, onde alguém tinha preparado refrigerantes e biscoitos. Entre felicitações e perguntas sobre Nova York e a cerimônia, Alice procurou com o olhar Ethan, que tinha se mantido discretamente em segundo plano. Encontrou-o junto à fonte, observando-a com aquela mistura de admiração e ternura que sempre a desarmava. "Eu não esperava um comitê de boas-vindas", comentou ela aproximando-se. Ethan encolheu os ombros, oferecendo-lhe finalmente o ramo de flores que tinha estado segurando o tempo todo. "Não foi ideia minha", confessou. "Lucy organizou tudo quando soube que você voltava hoje. Aquela menina tem fibra de líder." Alice aceitou as flores, notando que não eram compradas, mas recolhidas cuidadosamente, calêndulas da horta escolar, margaridas silvestres, ramos de alecrim e tomilho em flor. Um ramo humilde, mas requintado em sua autenticidade. "São perfeitas", disse, aspirando seu aroma complexo. "Como tudo isso", acrescentou, fazendo um gesto que abrangia o pátio, as crianças, a cidade inteira. Ethan a observou atentamente, como buscando algo em sua expressão. "Então você não se arrepende de ter voltado?" perguntou finalmente, com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Nova York deve ter sido tentadora. Alice considerou a pergunta seriamente. Nova York tinha sido tentadora, sim. A editora, as possibilidades profissionais, a vida cultural, tudo o que alguma vez tinha valorizado continuava ali, esperando. Mas já não a definiam completamente. "Eu não me arrependo", respondeu com firmeza. "Embora também não tenha renunciado a Nova York totalmente. Eu assinei um contrato preliminar com a editora. Eles publicarão o livro de contos em nível nacional e estão interessados em que eu desenvolva A Mulher e o Pássaro de Cristal como romance." A expressão de Ethan se iluminou com orgulho genuíno. "Isso é maravilhoso, Alice. Eu sempre soube que você tinha uma história importante para contar. Mas eu farei isso daqui", continuou ela, sustentando seu olhar. "Eu irei a Nova York ocasionalmente para reuniões, mas escreverei na cidade. Continuarei com minhas aulas. Continuarei com tudo o que eu comecei aqui." Não especificou o que incluía esse tudo, mas o olhar que trocaram deixava pouco espaço para dúvidas. O que tinha começado entre eles, essa conexão lenta e profunda como raízes que se estendem sob a terra, era parte essencial da vida que Alice estava escolhendo conscientemente. A celebração se prolongou até que o sol começou a se pôr. As crianças, esgotadas, mas felizes, foram recolhidas por seus pais. Os últimos vizinhos se despediram com promessas de continuar a conversa no dia seguinte. Finalmente, só restaram Alice e Ethan no pátio silencioso, recolhendo copos e guardanapos usados. "Eu te acompanho até em casa", ofereceu,
Ethan, quando terminaram. Você deve estar exausta da viagem. Caminharam em silêncio pelas ruas da cidade, que mergulhava na tranquilidade da noite. As primeiras estrelas apareciam em um céu que escurecia gradualmente, e as luzes das casas criavam pequenos oásis de calidez na penumbra crescente. Ao chegar à porta de Alice, ambos pararam, conscientes de que algo importante estava prestes a ser dito ou feito. "Você quer entrar?" perguntou ela, com uma naturalidade que ocultava o bater acelerado de seu coração. "Eu gostaria de ver como está a horta." Ethan assentiu, seguindo-a através da casa até a porta dos fundos. A horta, iluminada apenas pela luz que se infiltrava da cozinha e o brilho suave de uma lua crescente, tinha um ar mágico e misterioso. As plantas projetavam sombras alongadas e a nogueira se erguia como um gigante protetor no canto. "Ela prosperou", comentou Alice, ajoelhando-se para tocar a terra com os dedos. "Está úmida. Choveu 2 vezes desde que você foi", respondeu Ethan, agachando-se ao lado dela. "E eu vim regar toda manhã. Eu não queria que você encontrasse tudo murcho ao voltar." A consideração daquele gesto, a constância silenciosa com que Ethan tinha cuidado de algo que importava para ela, comoveu Alice profundamente. Virou-se para ele na semi-escuridão, buscando as palavras adequadas para expressar o que sentia. Mas antes que pudesse falar, Ethan tirou algo do bolso de sua jaqueta. Uma pequena caixa de madeira talhada, semelhante à que Alice tinha herdado de sua avó. "Eu encontrei isto no mercado de antiguidades em Denver", explicou, oferecendo-a. "Me lembrou a sua, aquela que eu te vi guardar naquela noite depois da apresentação do livro. Pensei que talvez você precisasse de uma nova, para coisas novas." Alice pegou a caixinha entre suas mãos, apreciando a delicadeza da talha, o peso perfeito da madeira, o suave ranger da pequena dobradiça quando a abriu. Estava vazia, esperando ser preenchida com novas memórias, novos símbolos, novos tesouros. "É perfeita", murmurou, levantando o olhar para ele. "Obrigada. Não só por isso, por tudo." Na penumbra da horta, com o aroma da terra e das ervas aromáticas envolvendo-os, seus rostos se encontraram em um beijo que parecia inevitável, como a mudança das estações, como a sucessão do dia e da noite, como o crescimento silencioso, mas constante, das plantas que os rodeavam. Quando se separaram, Alice encostou sua testa na de Ethan, sentindo uma paz que não tinha conhecido em anos. Não era na ausência de medo ou de dor. Ambos continuavam ali, como sombras atenuadas, mas nunca completamente desvanecidas, mas a presença de algo mais forte que os mantinha à distância, a certeza de estar exatamente onde devia estar, fazendo exatamente o que devia fazer, sendo exatamente quem devia ser. "Bem-vinda em casa", sussurrou Ethan contra seu cabelo, e pela primeira vez, desde que podia se lembrar, essas palavras não soavam como uma frase feita, mas como uma verdade profunda e restauradora. O primeiro dia de aulas depois das férias amanheceu fresco e brilhante. O verão se despedia com uma clareza especial no ar, aquela transparência que só oferecem as manhãs de princípios de outono, quando a luz parece mais nítida e os contornos do mundo mais definidos. Alice acordou antes do amanhecer, com aquela mistura de nervosismo e emoção que sempre sentia no início de um novo ano letivo. Este ano, no entanto, era diferente. Não era a forasteira que chegava com seus segredos e seus medos. Era parte da cidade conhecida e reconhecida, com raízes que começavam a se afiançar naquela terra. Preparou café e saiu para a horta com a xícara fumegante nas mãos. As primeiras luzes do dia revelavam o trabalho das últimas semanas, os canteiros preparados para cultivos de outono e inverno, as sementes de espinafre e ervilha já despontando timidamente, as últimas vagens e tomates que ainda resistiam à mudança de estação. Nos meses transcorridos desde seu regresso de Nova York, a Icítese, a horta tinha se convertido em uma extensão de sua vida interior, um espaço onde o crescimento, a paciência e a aceitação dos ciclos naturais se entrelaçavam com seu próprio processo de cura e transformação. A editora tinha publicado o livro de contos com um sucesso modesto, mas significativo. A Mulher e o Pássaro de Cristal, ampliado e desenvolvido durante o verão nas horas tranquilas sob a nogueira,
estava agora em processo de edição. Alice tinha descoberto que as palavras fluíam com maior facilidade naquele ambiente, entre o rumor das folhas e o canto dos pássaros, do que em qualquer café literário de Nova York. Sua relação com Ethan tinha evoluído com a mesma naturalidade que a horta. Sem pressa, sem expectativas grandiloquentes, mas com uma solidez e uma profundidade que nenhum dos dois tinha experimentado antes. Ele continuava em sua casa e ela na sua, mas os espaços se entrelaçavam cada vez mais, como os galhos da nogueira e a trepadeira que subia pela parede sul. Enquanto terminava seu café, observando como a luz dourada começava a inundar a horta, Alice pensou no ano letivo que estava prestes a começar. Ela já tinha uma ideia para o projeto principal, uma continuação do livro de contos, mas desta vez com um enfoque em lendas e tradições locais reinterpretadas pelas crianças, uma forma de conectar o passado com o presente, a tradição oral com a criatividade infantil. Voltou para a casa, vestiu-se cuidadosamente e preparou sua bolsa com os materiais para o primeiro dia. Antes de sair, pegou a pequena caixa de madeira que Ethan lhe tinha presenteado. Dentro, guardava agora alguns tesouros novos. Uma semente perfeita de tomate que tinha guardado para a próxima temporada. Um pequeno cristal de rocha que tinham encontrado juntos durante uma caminhada na montanha. A primeira crítica positiva de seu livro, publicada em um jornal nacional. E uma nota simples, mas profunda, que Ethan lhe tinha deixado uma manhã. Você é minha estação favorita. Fechou a caixa com cuidado e a colocou em uma prateleira junto a seus livros mais preciosos. Diferentemente da antiga, que mantinha presas lembranças dolorosas, esta nova caixa era um recipiente aberto, um espaço onde os momentos significativos podiam ser honrados e celebrados. O caminho para a escola estava animado com crianças e pais que se dirigiam para o primeiro dia de aulas. Alice cumprimentava a todos pelo nome, parando ocasionalmente para trocar algumas palavras, perguntar por um avô doente ou admirar um novo corte de cabelo. Já não era a professora nova, mas simplesmente a professora, uma presença estabelecida e valorizada na comunidade. Lucy a esperava na porta da escola, com sua mochila nova e uma expressão que misturava a excitação do novo ano letivo com a seriedade de quem se sente mais velha e responsável. Bom dia, professora. Cumprimentou formalmente, embora seus olhos brilhassem com o afeto que tinham desenvolvido durante o ano anterior. Vamos começar um livro novo. Este ano? Alice sorriu, admirando a intuição da menina, sua capacidade de ler intenções antes mesmo que fossem expressas. Bom dia, Lucy, respondeu. Como você soube que eu estava pensando precisamente nisso? A menina encolheu os ombros com um sorriso matreiro. Eu vi nos olhos da senhora, disse simplesmente. Eles têm aquele brilho especial, como quando a senhora nos propôs o livro no ano passado. A sala de aula recebeu Alice com seu cheiro familiar de giz e madeira polida. As carteiras, dispostas no mesmo semicírculo que tinha estabelecido no ano anterior, pareciam esperar pacientemente por seus ocupantes. Pouco a pouco, as crianças foram entrando, algumas tímidas depois do verão, outras exuberantes, todas com aquela mistura de receio e antecipação que marca o início de um novo ano escolar. Quando todos estavam sentados e o murmúrio inicial se apagou, Alice se colocou à frente deles, levando um momento para observar cada rosto. Alguns eram novos, crianças que começavam a escola ou que tinham se mudado recentemente para a cidade. Outros lhe devolviam olhares conhecidos, cúmplices, como quem compartilha um segredo valioso. Bom dia a todos, começou, com um sorriso que abrangia toda a turma. Bem-vindos a um novo ano letivo. Antes de começar com os livros didáticos e os horários, eu gostaria de contar uma história. Um silêncio expectante se instalou na sala de aula. As crianças se ajeitaram em seus assentos, reconhecendo o início de algo especial. Há aproximadamente um ano, continuou Alice, uma mulher chegou a uma pequena cidade entre montanhas. Ela vinha de uma grande cidade, carregando uma mala cheia de livros e outra, invisível, cheia de medos e feridas. Pensava ficar apenas o tempo necessário, se esconder um pouco do mundo, e depois seguir seu caminho para outro lugar. Os olhos de Lucy brilhavam com reconhecimento. Algumas das outras crianças mais velhas trocaram olhares,
começando a entender de quem ela falava. Mas algo estranho aconteceu. Prosseguiu Alice, movendo-se entre as carteiras com passos lentos. A cidade, que parecia tão pequena e isolada, acabou sendo muito maior, por dentro do que por fora. Como aqueles guarda-roupas mágicos dos contos, que conduzem a mundos inteiros. E a mulher descobriu que, em vez de se esconder, estava encontrando a si mesma. Um raio de sol outonal entrava pela janela, criando um retângulo dourado no chão da sala de aula. Alice caminhou em direção a ele, deixando a luz iluminar seu rosto. O mais importante que ela descobriu, continuou com a voz ligeiramente mais baixa, obrigando as crianças a se inclinarem para a frente para escutar, foi que as histórias não são apenas o que lemos nos livros. As histórias são o que vivemos todos os dias, o que sentimos, o que sonhamos. E quando compartilhamos nossas histórias, por pequenas ou grandes que sejam, criamos pontes invisíveis entre nós. Alice voltou para sua escrivaninha e tirou de sua bolsa um livro novo, de capas verdes. Este ano, anunciou, nós vamos criar outro livro juntos. Mas desta vez buscaremos histórias que já estão aqui, esperando para serem descobertas. Histórias que seus avós contam junto ao fogo, lendas destas montanhas, tradições que foram transmitidas de geração em geração. Nós as recolheremos, as exploraremos e lhes daremos nova vida através de suas palavras e imagens. O entusiasmo foi imediato e contagiante. As crianças começaram a falar todas ao mesmo tempo, mencionando histórias que tinham escutado, lendas locais, superstições e contos transmitidos oralmente. Alice deixou a excitação fluir por uns minutos, desfrutando da energia criativa que inundava a sala de aula. Em seguida, com um gesto suave, pediu silêncio. Há tempo para tudo, assegurou. O ano letivo inteiro pela frente. Hoje, para começar, eu gostaria que cada um escrevesse o título ou tema de uma história que gostaria de explorar. Pode ser algo que vocês já conhecem ou algo sobre o qual querem investigar. Nas próximas semanas, iremos desenvolvendo estas ideias pouco a pouco. Enquanto as crianças se aplicavam à tarefa, escrevendo com concentração em seus cadernos novos, Alice se aproximou da janela. Dali podia ver parte da cidade, a praça com sua fonte central, o campanário da igreja, as montanhas azuladas na distância. A mesma paisagem que tinha contemplado com apreensão e estranheza naquele primeiro dia, agora lhe devolvia uma sensação de pertencimento e propósito. Um movimento na praça capturou sua atenção. Ethan cruzava em direção ao consultório, com sua maleta médica e sua característica forma de caminhar, tranquila, mas decidida. Como se sentisse seu olhar, levantou a vista para a janela da escola. Mesmo àquela distância, Alice pôde ver seu sorriso. Levantou levemente a mão em um cumprimento silencioso que ele correspondeu antes de continuar seu caminho. Aquele simples intercâmbio continha toda uma história em si mesmo. Os encontros casuais na biblioteca, as conversas sob a nogueira, a horta compartilhada, os silêncios cúmplices, a compreensão mútua de duas pessoas que tinham conhecido a dor e tinham escolhido, consciente e corajosamente, seguir abertas à vida. Alice voltou sua atenção para a turma, onde as crianças escreviam, desenhavam ou simplesmente meditavam sobre suas ideias com expressões de intensa concentração. Em cada um deles, via não só alunos, mas pequenos narradores, portadores de histórias que mereciam ser escutadas e preservadas. A mulher que tinha chegado à cidade um ano atrás, assustada e ferida, continuava presente dentro dela. Não tinha desaparecido, nem tinha sido completamente substituída, mas agora era apenas uma parte de uma história mais ampla, mais rica, que continuava se desenvolvendo a cada dia, a cada encontro, a cada semente plantada e a cada palavra escrita. Enquanto observava seus alunos, Alice pensou na frase que tinha lido no caderno do avô de Ethan, aquela que falava sobre o jardim interior. O dela tinha estado estéril por muito tempo, coberto pela sombra do medo e da dor. Mas agora, pouco a pouco, novas plantas cresciam ali. Confiança, criatividade, amor, pertencimento. Um jardim que, como o real que cultivava nos fundos de sua casa, exigia atenção constante, paciência e respeito pelos ciclos naturais de crescimento e descanso.
A campainha tocou, anunciando o primeiro recreio do ano letivo. As crianças guardaram seus cadernos e saíram para o pátio com a energia transbordante da infância. Alice permaneceu um momento mais junto à janela, sentindo o sol da manhã em seu rosto, o murmúrio alegre das crianças no pátio, o peso leve do livro verde que agora segurava contra seu peito. Era uma vez, pensou com um sorriso, reconhecendo o poder transformador daquelas 3 palavras simples. Não só o início dos contos de fadas, mas também a afirmação de que toda a história, por doloroso que seja seu início, pode ser reescrita. Que todos somos, ao mesmo tempo, personagens e autores de nossas próprias narrativas. E que, às vezes, o final feliz não consiste em apagar as cicatrizes, mas em carregá-las com dignidade como parte de um design mais amplo e belo. Com essa certeza serena, Alice guardou o livro na bolsa e saiu para o pátio, pronta para mergulhar no burburinho da vida escolar, nas histórias que esperavam ser descobertas, no novo capítulo que começava a ser escrito com cada respiração, cada palavra, cada pequeno ato de coragem cotidiana.